Eleições 2022, o clima anda tenso, o jornalista Beto Almeida, está cada vez mais acirrado o ambiente entre lideranças estaduais do PT e do PDT e principalmente entre as lideranças nacionais dos dois partidos. O presidenciável Ciro Gomes voltou a bater duro nessa terça-feira no presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. O Carlos Silva chega agora com essas informações que ganham repercussão nos bastidores políticos. O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, mantém o teor das críticas, não dá trégua ao PT e nessa terça-feira voltou a bater duro no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ataques são desferidos 24 horas após Lula cumprir uma longa agenda no Ceará, onde se reuniu com lideranças do MDB, PSDB, PDT, PT, PCdoB e PSB. As críticas tiveram também como alvo o ex-ministro e ex-presidenciável Fernando Haddad. Segundo Ciro, Lula e Haddad não possuem projeto, mas apenas paixão doentia pelo poder. Ciro, na mensagem em suas redes sociais, foi mais longe e acusou o ex-presidente de ignorar os problemas do país. Enquanto eu peço para debater os problemas do Brasil, eles, Haddad e Lula, seguem evitando. Não tem projeto, apenas paixão doentia pelo poder. Para obtê-lo, pagam qualquer preço. São capazes de vender a própria honra e a honra do país, desferiu o pedetista. Ao mirar o ex-adversário na disputa à presidência da República na eleição de 2018, Ciro alfinetou o ex-prefeito de São Paulo ao afirmar que tudo que Haddad tem na vida política deve a Lula. Já eu, a ele não devo nada, por isso sou livre para criticá-lo. Haddad não. Tem que ser seu bajulador eterno, sempre da turma do Amém, acrescentou Ciro em referência a Haddad, para quem em 2018 perdeu aliados em articulação feita pelo ex-presidente Lula. Com redação do Ceará agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Como a cada ação corresponde uma reação, o jornalista Beto Almeida, a deputada federal Luiziane Lins e o deputado federal José Aires Cirilo deflagraram nesta terça-feira, em reunião com o presidente da executiva regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, um movimento para o lançamento de uma candidatura própria ao governo do estado, tendo como principal argumento a montagem de um palanque leal ao presidente Lula, ou ao presidenciável Lula no Ceará. É um desdobramento dessas críticas feitas pelo pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, ao Partido dos Trabalhadores, tendo como alvo o Lula e o Fernando Haddad, que em 2018 chegou ao segundo turno das eleições presidenciais. É uma equação difícil, viu, Luziano, para se resolver diante dessa escalada de tensões cada vez maior entre Ciro Gomes e as lideranças petistas. Porque, na realidade, é o seguinte, o Ciro não está fazendo isso à toa. Ele é pré-candidato à presidência da República, sabe que tem em Lula um adversário potencial, mas ele está mirando aquela parcela do eleitorado, Luciano, que não é Lula, mas também não é Bolsonaro e que está em busca aí de um outro nome, de uma terceira via. Então, ele aumenta o tom dessas críticas. E olha que a conversa que o ex-presidente Lula teve aqui com o senador Cid Gomes, que é irmão do Ciro, Lula deixou claro que é favorável à manutenção da aliança do PT com o PDT aqui no estado do Ceará. Que ele, Lula, não vai fazer nenhuma objeção para que esta união permaneça. Porque também interessa ao ex-presidente Lula. Não interessa a uma parcela do PT, é verdade. A gente viu aqui, inclusive entrevistamos o deputado federal José Ayrton Cirilo, e ele é dessa outra parcela do Partido dos Trabalhadores que entende que não dá mais para manter esta aliança e que essas declarações reiteradas de ataques do Ciro Gomes, por exemplo, não contribuem para manter esta união. E ele disse que desrespeita o candidato do PT à presidência da República, Lula. Ora, isso daí, na realidade, as últimas e as mais recentes declarações do Ciro serviram como um verdadeiro caldo de apoio aí nesta proposta de unir
os que hoje são contrários à manutenção da aliança. E aí sim, foram em busca de quem, lógico, do MDB de Eunício Oliveira. Eunício já disse claramente que não entra numa coligação que tenha o PDT dos irmãos Ferreira Gomes. Então, essa parcela do PT que defende, que luta por uma candidatura própria, que é o governo do estado, e que fala a palavra que o Zé Ayrton Cirilo disse que mais cai bem no ouvido da base petista, é a montagem de um palanque leal a Lula. O que é isso, Luzenor? Que palanque leal é esse? É um palanque exclusivo para o presidenciável Lula, porque nós temos Exatamente. aqui hoje o governador Camilo Santana, que tem uma aliança formada por pelo menos 15 partidos da base de apoio ao governo do estado na Assembleia Legislativa e também entre os prefeitos do Ceará. E o Camilo, lançado pelo pré-candidato Lula ao Senado, está aí como um articulador, como um interlocutor para manter essa aliança. Diga-se, faça-se o registro, jornalista Beto Almeida, sobre a lealdade do governador Camilo Santana aos irmãos Cid e Ciro Gomes. Camilo foi eleito para o primeiro mandato em 2014, foi reeleito em 2018 e hoje, com o índice de popularidade lá nas alturas, é o nome mais forte para concorrer ao Senado nas eleições de 2022. E ele tem tido equilíbrio na condução para administrar esses conflitos. Naturalmente, alguns setores do PT trabalham para lançar a candidatura própria ao governo do estado, mas para a maioria dos petistas, para a maioria que comanda o partido, esse rompimento é desinteressante. Interessa a alguns que querem ver o circo pegar fogo, mas nós estamos apenas nas prévias de uma conversa, de um diálogo e também de troca de farpas que podem se converter lá na frente em união de quem hoje está em lados opostos. Até porque o senador Cid Gomes deu declarações recentes, mas que foi anterior, essas declarações foram anteriores à conversa dele com o ex-presidente Lula, dizendo, por exemplo, que o nome dentro do PDT ideal para disputar o governo do estado no ano que vem seria o do ex-prefeito Roberto Cláudio. Mas isso, logicamente, pode mudar, como você disse, a depender do avanço das conversas, das negociações. O próprio senador Cid Gomes foi muito claro. E o Roberto Cláudio precisa entender que, embora ele tenha essa compreensão de que ele é um bom nome, mas que ainda assim não chega a ser já o nome confirmado. Pode ser deputado federal, por exemplo, e o próprio nome do PDT ao governo do estado pode ser o senador Cid Gomes, por que não? Existem essas especulações, jornalista Beto Almeida, do senador Cid Gomes aparece aí nas pesquisas de opinião pública como um dos maiores líderes políticos do Ceará. Ele sempre tem referência, recebe referência, os números estão em pesquisas e hoje, há um ano das eleições de 2022, o nome de Cid Gomes é quem aparece com mais popularidade, com mais aceitação entre os eleitores para concorrer ao governo do estado. Cid tem, porém, jornalista Beto Almeida, resistido à ideia de disputar o governo do estado. Seria para ele um sacrifício, mas lembre-se também que nessa composição, quando se fala em nome de pré-candidatos do PDT ao governo do estado, temos, como você citou, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que está aí, deixa os aliados animados para uma possível candidatura ao Palácio da Abolição, mas lembre-se, Roberto Cláudio hoje tem o primeiro suplente de Cid Gomes no Senado. Tem o irmão, né? O irmão dele. Irmão dele, né? Irmão do Roberto Cláudio. Essa composição de forças aí pode deixar também, no caso de Cid Gomes entrando para disputar o governo do estado, deixar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, bem contemplado. Não apenas com o irmão, que ascenderia ao Senado, e também o próprio Roberto Cláudio, que iria também aí provavelmente ocupar uma vaga de deputado federal. Exatamente. Essa leitura tem rumo, Beto? Tem rumo e vai ganhar cada vez mais pressão ao longo dos dias, porque à medida que isso vai avançando, Zenô, naturalmente as pressões também vão acontecendo para que esse desenlace ocorra lá para abril do ano que vem, Zenô. E citar também que dentro do PDT ainda tem pré-candidatos a vice-governadora Isolda Sela e o deputado federal Mauro Filho, que vem se articulando com o secretário de Cidades, José Albuquerque, para a formação de uma chapa, né?
ainda o presidente da Assembleia Legislativa, Mas vamos- Evandro Leitão. já que nós Para estamos- finalizar, aí, são 7 horas você- e 45 minutos. Acabou o tempo, Beto. Eu quero dizer o seguinte: o senador Tasso Gereissati rompeu o silêncio nessa terça-feira e contestou uma informação dada na segunda-feira de que ele estaria desistindo da disputa pelas prévias do PSDB, que irão indicar o candidato do partido à presidência da República. Tasso também contestou o governador de São Paulo, João Dória, que em entrevista no programa Roda Viva na TV Cultura na noite de segunda-feira, citou que o tucano cearense teria desistido das prévias. Ainda não é fato, jornalista Beto Almeida, mas nos bastidores a informação é no sentido de que o senador Tasso Gereissati não irá mesmo disputar as prévias do PSDB. Talvez espere um momento mais adequado para se pronunciar sobre isso. Pode até ser que ele não dispute, eu concordo com você, mas o fato é, ele disse uma coisa que é verdade. Ele disse, olha, no momento em que eu desistir, quem vai fazer esse anúncio sou eu, Exato. não é o governador de São Paulo. E o próprio João Dória pediu desculpas, disse que tinha falado, dado essa notícia baseado numa outra que ele leu aí por aí dizendo que o Tasso teria desistido. Pediu desculpas, mas criou sim um embaraçoso desconforto Mais dentro um do mal-estar PSDB. dentro do PSDB. Mais um mal-estar dentro do PSDB. Lembrando, você disse bem, as prévias do PSDB vão acontecer no dia 21 de novembro. Ele, além de Tasso Gereissati, tem o João Dória, que é o governador de São Paulo, tem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o Arthur Vigílio, ex-prefeito Prefeito de Manaus. de Manaus.